Graças a Deus. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para que você possa compreender a sua palavra, entendê-la, colocá-la em prática e então usufruir os benefícios que ela promete. O nosso assunto de hoje trata-se do temor a Deus. Temor. Você sabe que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas quando a pessoa teme a Deus, não é que ela venha ter medo de Deus, pavor de Deus, porque Deus não se pode ser considerado como alguém que inspire medo, que inspire pavor. Não. Deus é amor. Está escrito que Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é Pai. Porém, quando nós falamos de temor para com Deus, biblicamente, o temor a Deus envolve profundo respeito, reverência, consideração e, sobretudo, obediência à sua palavra. Então, quando há temor a Deus, há obediência à sua palavra. Então, a pessoa diz assim: eu amo a Deus, mas ela não observa, não obedece à palavra de Deus. Então, esse amor é mentiroso, é enganador, é hipócrita. Esse amor não existe, porque não há temor para com Deus conjugado com o desrespeito à sua palavra. Uma pessoa que ama a Deus, ela teme a Deus. E se ela teme a Deus, ela usa a sua fé inteligente e aplica na sua vida. Ela aplica, obedece a palavra de Deus, porque ela tem temor no seu coração, tem respeito, é reverente para com Deus. Então, uma pessoa que teme a Deus é feliz. Por exemplo, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, quer dizer, se desviava do pecado. Quem teme a Deus foge do pecado. Quem teme a Deus vira as costas para o pecado. Quem teme a Deus pratica a sua palavra, vive na disciplina da sua palavra. E isso se chama fé inteligente. Não é nada de uma fé oba-oba, não é nada de uma fé sentimental, emocional, nada disso. Porque a fé emocional, a fé emotiva, leva as pessoas à religiosidade que não leva a nada, a ninguém. Mas quando a pessoa usa a fé inteligente, isto é, ela usa a sua fé de acordo com a santa palavra de Deus, ela obedece, ela pratica. Então essa mulher, esse homem, essa pessoa, torna-se temente a Deus. Quando a pessoa é temente a Deus, ela é justa, ela quer as coisas certas, ela odeia a corrupção, a mentira, o engano, ela odeia como se diz, a prostituição, ela odeia o pecado, porque ela teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus tem
respeito profundo por Ele, reverência, consideração. Coloca-o em primeiro lugar na sua vida e, sobretudo, obedece à sua palavra. Esse é o temente a Deus. E quando a pessoa teme a Deus, Deus abençoa a sua vida, naturalmente. Quando a pessoa teme a Deus, ela é abençoada por natureza. Não precisa ficar desesperada, pedindo, orando, clamando por isso, por aquilo, porque ela tem amizade com Deus. Abraão era um homem temente a Deus. Isaque era temente a Deus. E Jacó tornou-se temente a Deus depois que ele fez o seu grande sacrifício. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, Davi era temente a Deus até o momento em que ele foi colocado como rei e o momento em que ele pecou. Quando ele pecou, ele manifestou desprezo por Deus, mas ele se arrependeu. E por causa do seu arrependimento, Deus o perdoou, mas não o livrou dos frutos do seu pecado. Não o livrou. Não livrou Davi dos frutos do seu pecado. Portanto, quem teme a Deus, tipo Noé, era um homem justo, temente a Deus. Por isso teve a si e a sua família salva do dilúvio. Única família salva do dilúvio. Então, minha amiga, meu amigo, pense nisso. Pense, procure saber se você realmente é temente a Deus. Porque se você não é temente a Deus, você vive uma vida à la vontade, uma vida de satisfação carnal, uma vida de amizade com o mundo. Porque quem tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. A Bíblia fala isso com clareza. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, uma pessoa que teme a Deus é inimiga do mundo e, consequentemente, tem que ser abençoada. Tem que ser abençoada, tem que ser próspera, tem que ter uma vida que o Senhor Jesus prometeu, a vida com abundância. Pois é, minha amiga, meu amigo, pense comigo. Deus é o único que é onisciente, quer dizer, sabe de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Inclusive, ele sabe as intenções do nosso coração, dos nossos pensamentos. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe quais são as suas intenções, porque ele é onisciente. Ele é onipresente. Assim como ele está aqui comigo neste momento, ele está aí com você. Não importa onde você esteja. Se você está numa prisão, se você está em casa, se você está num palácio, ou está num barraco, ou debaixo de um viaduto, num hospital, qualquer que seja o lugar, Deus é presente em todos os lugares. Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente, que quer dizer, ele é o único todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Poder para tudo, tudo. Ele faz novas todas as coisas, inclusive a sua vida. Ah, bispo, será que Deus é capaz de fazer novas todas as coisas na minha vida? É capaz. Deus é capaz de fazer coisas grandes, magníficas. Agora, ele não vai fazer assim, de qualquer maneira, de bandeja. Você vai ter que buscá-lo, você vai ter que honrá-lo, você vai ter que provar que crer nele. Você vai ter que provar sua crença, sua fé nele. Foi isso que eu fiz. Eu provei a minha fé. E por causa disso,
Ele me ouviu e atendeu o meu clamor. Como foi o caso do Tiago. Você vai ouvir agora, vai ver o testemunho do Tiago e também da Edelita. Vai ver o que Deus fez na vida dele. Por quê? Por que Deus fez e faz essas coisas? Porque Deus é grande. Não há impossíveis para Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, é o Altíssimo. Então veja, Deus, quando eu olho para os céus, especialmente à noite, estrelado, eu vejo, puxa, me dá uma noção do infinito. Deus é maior do que todo o infinito. Ele é maior do que tudo, Ele está acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas. Tudo, Ele está acima de tudo. Não tem nem ar acima dele. E se Ele está acima de tudo, o primeiro de tudo, você acha que Ele vai aceitar ser o segundo na nossa vida, na vida dos que nele creem? Não, Ele tem que ser o primeiro. E quando a pessoa teme a Deus, ela faz dele o primeiro na sua vida, como foi o caso deste casal. Vamos assistir. Tiago, conta pra gente como que você era antes do altar, o que o altar te deu, e depois como você saiu do altar e essa experiência. Sim, bispo, no começo é primeiro amor. Então, assim, antes de chegar na igreja, nós tínhamos uma vida derrotada, muitas dívidas. Quantas vezes abri o cartão de crédito que tinha de cheque especial e juros no cartão de crédito era maior que o nosso salário. E fomos acumulando dívidas, fomos despejados e fomos morar de favor na casa do meu sogro. O meu sogro tinha uma casa em construção, num sítio, não tinha quarto para nós tínhamos acabado de casar, aquela situação de casado de novo e tudo mais. E ele montou um madeirite para nós de 2x2 na sala e colocou todos os nossos bens ali. E nós ficamos nesse casebre, vamos dizer assim, por 1 ano e meio. Não tínhamos cama, dormíamos no chão, pegando friagem, passando muita fome, e não por falta de trabalhar. Eu trabalhava em 2 empregos, ela trabalhava num emprego, eu fazia bico num açougue no final de semana por um pedaço de carne, e nós não conseguimos pagar as contas. Era uma vida derrotada, humilhação. E aí nós conhecemos o altar e nos lançamos no altar. Então eu ouvi falar de Fogueira Santa, ela já conhecia o trabalho da igreja. Falei para ela, amor, vamos nos lançar. E geramos o nosso sacrifício. O primeiro sacrifício foi um salário mínimo. No primeiro sacrifício, eu já tive a minha libertação. Deus já foi transformando a situação, já pagamos as contas. E no segundo sacrifício, nós tínhamos um Gol. E esse Gol eu falo que era mais que um carro, por mais que ele era 1.0, mais vivia no conserto, na oficina, mas ali era a nossa dependência, porque ela trabalhava com o Gol, era o nosso sustento. E Deus pediu o Gol. E nós confiamos no que Deus pediu. E nós falamos para Deus, meu Deus, é tudo por tudo. Pegamos aquele Gol e colocamos no altar. O nosso crescimento foi muito rápido, porque assim, nós colocamos o Gol no altar, nós pagamos as dívidas, compramos o nosso apartamento, compramos um Fox 0 km. Mas como que isso aconteceu? Você conseguiu um emprego bom? O que foi? Foi de fé em fé. Então assim, Deus já me deu a inspiração de sair do emprego que eu trabalhava e montar meu próprio negócio. E ela também conseguiu um emprego. O Gol que ela trabalhava, na empresa que ela trabalhava, a mulher disse assim, que se ela largasse do Gol, ia mandar ela embora. E ela confiou no altar. Aí ela pediu conta desse trabalho e entrou numa empresa multinacional. E os olerites dela era maior que o meu salário. Então, Deus foi abrindo as portas assim, de tal maneira que, humanamente falando, não tem como explicar. E aí chegou uma fogueira santa do meio do ano, nós desprezamos o altar. E o diabo, ele é sujo. Então, assim, o que ele colocou na nossa cabeça? Não, vai com toda a força no final do ano, e essa do meio do ano, você faz um sacrifício espiritual. Então, você vai orar mais, você vai jejuar mais. E nós desprezamos realmente o altar do meio do ano. E assim, bispo, nós colocamos o sacrifício, vamos dizer assim, essa oferta no altar, mas foi nítido, eu desci fraco. Quando eu desci aquela escada, eu já sabia que eu não tinha feito o que Deus tinha pedido. E aí nós nos esfriamos na fé, não tinha mais força para orar, não tinha mais força para jejuar.
os contratos começaram a se amarrar, as contas começaram a atrasar, e aí, em pouco tempo, nossa vida voltou praticamente a estaca zero. E era mais ou menos em mês de novembro. O meu cliente, ele era o cobrador do apartamento, ele trabalhava para a empresa de cobrança do apartamento. E ele chegou para mim e falou assim: olha, Tiago, você tem um Fox, vende esse Fox e dá de entrada no parcelamento do apartamento, porque você vai perder o apartamento. E não é certeza que a construtora vai aceitar. Então, você vai entrar com o carro e vai torcer para que ela aceite. E aí chegou a Fogueira Santa e Deus pediu o Fox. Então, nós tínhamos 2 caminhos, e a escolha era minha. Eu podia pegar o Fox e fazer um acordo com o apartamento, ou eu podia colocar ele no altar. Só que eu já sabia de onde tinha vindo a minha bênção. Eu sabia de onde eu tinha vindo, porque eu não tinha nada. Há pouco tempo atrás, eu dormia com ratos. Então, eu falei: meu Deus, eu confio no Senhor. Eu peço perdão pelo que aconteceu e eu vou me lançar por inteiro no teu altar novamente. Quitamos o Fox, colocamos no altar. Mesmo correndo o risco de perder o apartamento, eu confiei no altar. Bispo, aí dali para frente, Deus restaurou minha vida. Porque aí eu desci do altar com aquela confiança. Eu sabia que eu tinha feito o meu máximo, o meu tudo. Quitamos o apartamento, negociamos com a construtora, Deus deu plenas condições, começou a enviar contratos para nós. Nós chegávamos na negociação com a certeza, com aquele fogo, tipo, não vai acontecer, e acontecia. Quitamos o Fox, pagamos todas as dívidas. Pouco tempo depois, nós conseguimos nosso primeiro carro de luxo importado, que foi uma BMW, 0 quilômetro. Mudamos o nosso escritório, começamos a pegar negociações grandiosas, viagens internacionais, conhecemos a Europa, vários países que era o nosso sonho. E aí, nessa última Fogueira Santa, nós tínhamos a BMW já praticamente quitada, e ela ia entrar numa negociação. É uma negociação que nós já estávamos visando há muito tempo. E estava tudo praticamente fechado para entrar com essa negociação. E Deus pediu a BMW. E novamente eu tinha a escolha. Eu podia fazer a negociação, eu podia vir para o altar. Mas toda vez que eu tenho essa escolha, eu lembro de onde eu saí. Porque eu, humanamente falando, não tive ajuda de ninguém, nem pai, nem mãe, nem parente. Tudo que eu tenho vem do altar. E por temor a Deus, e por respeito a Deus, e por zelo ao altar, eu falei: meu Deus, eu escolho o teu caminho. Nós pegamos a BMW, quitamos ela e colocamos agora em dezembro no altar, na última Fogueira Santa. Pouco tempo depois, Deus já abriu a porta novamente, compramos uma outra BMW, porque nós gostamos da marca, mas nós podíamos escolher qualquer outro carro, muito melhor do que a primeira. Estamos fechando contratos que eu sou o primeiro no país a fechar esse tipo de contrato, porque na minha área nunca ninguém tinha conseguido chegar nessa empresa e também junto a um banco. Qual área de atuação você Eu sou gestor tributário. Deus já tem criado ideias para mim para trabalhar fora do país. Então, assim, mudamos o escritório. Deus tem feito coisas na minha vida que, assim, humanamente falando, não tem nem como explicar. O nosso casamento é uma bênção. Nós estamos fazendo 11 anos de casado agora. E nós temos vida de namorados, o respeito, o carinho. A nossa casa é uma bênção. Bispo, não tem como mensurar. E a sua fé, o seu relacionamento com Deus? Como é que vocês medem? Queria falar com a sua esposa um pouquinho. Como é que vocês medem, como que é o termômetro desse relacionamento com Deus, a fé de vocês? Bispo, primeiro de tudo, nós temos paz. Então, assim, problemas todo mundo tem, mas nós temos a certeza de que Deus vai resolver. Existe paz dentro da nossa casa, nós não temos nenhum tipo de doença, nós não temos atrito entre nós. Então, assim, nós temos comunhão com Deus, a gente sabe que Ele está no controle. Então, o Espírito Santo sempre vai ser a nossa prioridade, sempre. Quando a gente tiver uma escolha, altar ou o mundo, vai ser sempre o altar. Porque hoje a gente conhece a Deus. A gente ouvia falar, hoje nós conhecemos. Então, não existe outro caminho para nós que não seja o caminho que vem de Deus. Agora, Tiago, você fala, Deus pediu a BMW. Como é que Deus pede? Deus desce assim e fala: Tiago, a BMW. Ela vai contar, porque foi com ela que Deus... Não, para as pessoas saberem, porque não é o pastor, foi o pastor que pediu? Não. Como é que Deus pede o sacrifício de vocês? Bispo, é uma negociação que nós estávamos eu estou há 16 anos tentando um projeto.
E nós estávamos certinho para usar o carro nesse projeto. Só que a Fogueira Santa estava chegando e a gente tinha que quitar o carro para essa negociação. E aí a gente já começou, meu Deus, Fogueira Santa, o que a gente vai fazer para Deus? A gente não pode errar. E aí o Espírito Santo já mostrou o carro. O que eu tenho de melhor? O que eu tenho de mais novo, de mais precioso no momento? O carro. O carro estava novinho, tanto que a gente entregou o carro, ele estava na garantia. Chegou essa Fogueira Santa, o carro ainda está na garantia, porque ele foi muito novinho para o altar. E o Espírito Santo pediu. E ele falou, você era o carro que vocês queriam. Eu te dei para você experimentar, eu quero de volta. Então, assim, Deus pede para provar o nosso coração. E Ele nunca vai dar nada inferior ou pior ou deixar faltando. É incrível como a matemática do altar ninguém explica. A questão é a pessoa ouvir. Isso que eu ia falar. Tem gente que Deus fala e a pessoa faz assim. Deus fala e confirma. Porque, assim, em todas as fogueiras santas, Deus pedia e confirmava. Então, assim, quando eu errei, eu sabia que eu estava errando. Em nenhum momento eu falava, não, errei porque eu não sabia. Eu pensei que era isso e era aquilo. Não. A voz do Espírito Santo, para cada um de nós, ela é muito nítida. E eu aprendi a ouvir a voz dele, porque eu conheci o outro lado. E o pior do que perder os bens foi eu praticamente perder a minha salvação, porque eu já não orava mais, já não jejuava mais, já estava sentando lá no fundo da igreja. Mais um pouquinho eu tinha saído da igreja. Então, assim, alguém me resgatou e me trouxe de volta à fé. Então, isso para mim vale muito mais que qualquer bem adquirido hoje. É a certeza da salvação e o nome escrito no livro da vida. Deus abençoe vocês, Tiago. Amém. Lita, Deus abençoe. Graças a Deus que o Tiago despertou, acordou e aprendeu a lição de que a matemática de Deus acontece no altar. Graças a Deus. Vamos assistir mais testemunhos. Meu nome é Rosana Casarim, eu tenho 46 anos, sou psicóloga. Antes de conhecer o trabalho realizado pela Igreja Universal, eu ouvia muitas notícias em televisão, através de revistas, de jornais, através de grandes redes que falavam muito mal da Igreja Universal e da pessoa do bispo Edir Macedo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Com essas notícias que eu recebia quase que diariamente, eu desenvolvi uma imagem muito negativa da igreja e do bispo Macedo. Quando eu vi aqueles trabalhos da Igreja Universal, eu não acreditava na realidade daqueles trabalhos, eu não acreditava que a Igreja Universal realmente era uma igreja que tinha uma função espiritual. Eu imaginava que o bispo Macedo era uma pessoa que estava interessada em extorquir o dinheiro da população. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. As notícias me faziam acreditar que ele era um charlatão, que a maioria dos milagres que eram postados eram situações forjadas, mentirosas, combinadas. Isso me fazia fazer piadas com familiares, com os amigos, piadas que atacavam a personalidade do bispo, atacavam a igreja como uma instituição. Até que um dia eu passei por uma situação pessoal muito dramática e eu não encontrava ajuda em nenhum lugar. E a última porta que eu procurei foi a Igreja Universal. Através dessa minha necessidade pessoal, eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a ouvir os ensinamentos e aquilo foi abrindo minha mente e me fazendo questionar todas as notícias negativas que eu havia ouvido sobre a igreja, sobre o trabalho que o bispo Macedo desenvolvia. Confesso que eu senti vergonha de mim mesma por todos os pensamentos que eu tive contra ele, por todas as piadas insanas que eu fiz sobre o trabalho da igreja e sobre o bispo. E comecei a sentir na minha vida uma diferença muito grande. Eu comecei a sentir paz, eu comecei a receber algo que eu nunca tinha recebido. As informações que eu recebia na igreja, elas passaram a ser mais valiosas até mesmo
das informações que eu tinha recebido na minha própria faculdade, que eu pude levar para todas as áreas da minha vida, inclusive a profissional. E hoje eu posso dizer o quão maravilhoso é o trabalho da igreja, o quanto isso transformou a minha vida. E eu desafio a qualquer um que fale mal da igreja e que não conhece, que venha conhecer o trabalho, que possa identificar essa grandeza que eu vi acontecer na minha vida. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, sempre orando por você, sempre levando uma palavra que venha ao encontro da sua necessidade. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.